O Brás teve um trimestre que superou com folga as expectativas do mercado em relação aos resultados que envolvem o EBITDA e também o lucro líquido da companhia que somou 153 milhões de reais, uma alta de 148% em comparação com o primeiro trimestre de 2025, receita operacional superando 1 bilhão 110 milhões de reais, crescimento de 20%, mais de 20% na comparação ano a ano. E para a gente falar sobre esses números, a gente recebe agora Bruno Teixeira, gerente executivo de relações com os investidores da Intelbras. Bruno, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Vitor. É um prazer estar contigo aqui e comentar os resultados desse primeiro trimestre. O Estou à prazer é disposição. todo nosso, Bruno. Muito obrigado novamente por aceitar nosso convite. Lucro líquido saltando 148,5% no primeiro trimestre. Queria entender o que explica esse resultado, né, tão expressivo e que inclusive veio bastante, surpreendeu bastante o mercado. É um resultado bastante interessante, sim. Confirma que a companhia está numa trajetória bastante positiva, no caminho certo, mas a gente precisa olhar também o que aconteceu em 2025 e ajuda a explicar um pouquinho a diferença para 2026, agora nesse primeiro trimestre. A gente passou por uma migração de sistema naquela época e as nossas vendas acabaram bastante afetadas no primeiro tri de 25. E aí, por desalavancagem operacional, os resultados acabam vindo abaixo das perspectivas naquele momento, né? Quando a gente traz a operação para um patamar normal, o que a gente vê dentro desse primeiro trimestre é o resultado como apresentado na data de ontem, né? Um olhar que eu acho que vale a pena sempre comparar é com a sequência de trimestres. Então, a gente já vinha num caminho muito positivo ao longo do segundo semestre do ano passado, e quando eu comparo o primeiro tri com o quarto tri, a gente também entrega um crescimento de 11% no lucro líquido, um resultado bastante expressivo de fato, Vitor. Pois é, eu estava dando uma olhadinha, inclusive, né? A Intelbras mencionando uma retomada do consumo corporativo com esse impacto nos resultados da companhia. Eu queria entender exatamente o que explica essa demanda maior, Bruno, pelos produtos da empresa. A Intelbras opera uma linha de produtos que forma uma solução bastante completa para as necessidades da pequena, média empresa, para os condomínios residenciais, comerciais, empresariais, e traz uma linha bastante ampla para esse público. De maneira geral, um público que faz muita conta, enxerga limitações em fazer investimentos quando a gente está falando, às vezes, de uma taxa Selic tão alta, como a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos, mas, de fato, é uma demanda que sempre existe. É a preocupação com a segurança, a preocupação em que esses equipamentos podem ajudar a um ganho de eficiência. Isso leva, de fato, a uma demanda que vem acontecendo. Eu acho que é importante qualificar essa frase no sentido de que a gente vem acompanhando essa demanda, de certa forma, estabilizada ao longo do segundo semestre do ano passado e início desse ano, e à medida que a gente veja a economia, principalmente na questão do cenário macro, taxa de juros evoluindo para baixo, a gente deve ver um destravamento ainda melhor das demandas na ponta, né? Bruno, eu queria então reforçar esse ponto. A gente pode classificar que há uma sensação de insegurança crescente por parte da população, o que também aumenta a demanda pelos produtos oferecidos pela Intelbras? Esse é um ponto que o brasileiro convive até, de certa forma, com bastante naturalidade, de fato, né? A gente não tem visto melhora nos índices de segurança de maneira geral, e esse é um vetor, a percepção da segurança é sim um vetor de compra. O ponto que hoje a gente sempre procura destacar nas ofertas de equipamentos de segurança e de soluções da Intelbras é que a imagem hoje entrega muito mais do que o monitoramento do ambiente. Ela te agrega dados, te permite entender comportamentos de clientes, permite perceber situações potenciais de risco, e isso gera muita eficiência para aquele empresário, para aquele empreendedor que opta por essas soluções. Então, eu não qualificaria como uma sensação de insegurança maior, mas sim uma percepção de aplicações de um sistema de segurança que vão além da busca por uma sensação de segurança. Bruno, a gente está aqui destrinchando esses bons dados de vocês, lucro líquido, como eu disse, que saltou mais de 148%, margem EBITDA subindo para 14%, ROI subindo quase 4 pontos. Mas eu queria
entender um pouquinho do cenário do mercado de vocês. Porque a gente acompanhou ao longo dos últimos anos uma participação bastante expressiva, principalmente dos concorrentes chineses. Eu queria entender exatamente como conciliar uma probabilidade, por exemplo, de oferta de produtos, às vezes com preços mais competitivos por parte desses concorrentes chineses aqui no mercado doméstico. O mercado é bastante aberto. O Brasil consome bastante eletrônicos e na parte dos eletrônicos, em geral, os players asiáticos fazem o seu papel e vendem no mundo inteiro. Aqui no Brasil não é diferente. A Intelbras convive com concorrentes chineses desde o início da sua história, praticamente, né? Pelo menos com concorrentes importados desde o início da sua história e no início dos anos 2000, já com a presença da China um pouco mais forte. E estamos acostumados a concorrer nesse cenário. A briga por preço e a oferta de preço como único atributo, ela acaba limitando, de fato, alguns locais a concorrer. O que a Intelbras acaba fazendo é sair um pouco dessa briga de preço, entender os valores que, como uma indústria local, uma empresa nacional que entende e compreende as necessidades do consumidor brasileiro e consegue formatar essa solução que integra diversas linhas de produto, a briga por preço acaba ficando secundária. É lógico que o preço sempre vai ser importante, mas o nível de serviço, a integração das soluções, todo o nível de pós-venda, a presença nacional com os nossos parceiros distribuidores e os revendedores que fazem os negócios da Intelbras lá na ponta, em cada uma das regiões do Brasil, são os diferenciais que nos permitem encarar essa competição que não é fácil, eu concordo, né? Acho que existem players bastante agressivos, sempre tentando ocupar o seu espaço aqui no Brasil, um mercado grande, um mercado super relevante na América Latina, mas que a gente tem conseguido, mesmo com esse cenário bem competitivo, crescer, ocupar espaço, ocupar posição de liderança em várias linhas que a gente opera. Então tem dado certo até agora e continuamos trabalhando para seguir distante dessa briga exclusiva por preço. Bruno, eu queria falar um pouquinho sobre energia, porque é uma das frentes, né, nas quais a Intelbras tem apostado é a de energia solar. Eu queria entender também como esse ambiente regulatório, a gente estava acompanhando toda a discussão do marco legal da energia. Eu queria entender como esse arcabouço regulatório ele pode impactar, se a gente parar para pensar a médio, longo prazo, os negócios de vocês nessa frente. Isso, a gente tem uma linha bastante específica em energia, que é a parte de geradores de energia solar. O nosso foco nesse negócio em específico é para geradores de telhado, que a gente chama, que são os microgeradores, muito dedicados às residências, aos pequenos e médios negócios. E, de fato, talvez esse seja o negócio que a gente vive um ambiente de cenário regulatório mais forte e em transição, né? A nossa perspectiva é que o grid continua tendo oportunidades de instalar geradores ao longo dos próximos 2, 3 anos. Existem algumas mudanças regulatórias que estão sendo discutidas e poderiam, de fato, impactar os negócios, mas, por outro lado, o que a gente vem percebendo quando analisa um pouco mais profundamente os nossos negócios de energia, é que existe um conjunto de portfólios que estão ganhando espaço na receita e a gente vem reduzindo a exposição a esse negócio específico de energia solar. Então, por exemplo, equipamentos de no-break que sustentam energia, ainda que o grid caia, para pequenas aplicações, até médias e grandes aplicações, carregadores veiculares que hoje fazem parte, né, da eletrificação da frota, e os carregadores veiculares vão estar nas residências, nas pequenas e médias empresas, em diversos condomínios. Então, a gente vê muita oportunidade de outros negócios que também têm crescimento previsto, de aos poucos ir reduzindo a nossa exposição para a energia solar. Eu queria fazer, na verdade, duas perguntas em uma. A gente viu um recuo de 4,9% da receita líquida em comparação ao trimestre imediatamente anterior. Eu queria entender exatamente os fundamentos por trás desse recuo, se é alguma coisa, se envolve algum aspecto sazonal e também pensar no impacto de câmbio, né? Voltando, inclusive, a conversar sobre concorrência, sobre
produtos, inclusive importados. Queria entender se essa taxa de câmbio, né, se um real mais apreciado frente ao dólar, impactou de alguma forma os negócios de vocês e também entender esse recuo do nível de receita na comparação trimestre a trimestre. Começando pela receita, então, Vitor, existe sim uma sazonalidade nos negócios. Como eu comentei, a gente tem uma linha muito conectada com pequenas e médias empresas, existem as férias de fim de ano, o início de ano o pessoal acaba optando por não mexer, não fazer os investimentos. Logo no início do ano também a gente tem o carnaval em fevereiro, então na base de comparação com o quarto TRI, que é um período bastante aquecido, acaba que sazonalmente a gente tem o primeiro TRI geralmente um pouquinho mais fraco. Essa queda na casa de 4%, 5% é uma queda bastante alinhada com o nosso histórico, de fato não é resultado de algum nível de problema ou alguma diferença no mercado, e a gente entende como uma continuidade do que vinha sendo entregue já no terceiro TRI, depois no quarto TRI e agora nesse resultado do primeiro trimestre. Com relação ao câmbio, a gente vive no mundo da eletrônica uma exposição ao câmbio muito clara. O Brasil produz muito pouco componente eletrônico, então a gente tem fábricas em Santa Catarina, no Amazonas, na Zona Franca de Manaus e em Minas Gerais, e importa componentes para poder fazer a produção dos nossos produtos aqui no Brasil. Então existe a exposição natural ao câmbio. Outros concorrentes que também são locais operam da mesma forma, e a gente tem alguns outros concorrentes que importam produtos acabados diretamente. Então, o câmbio, para quem quer operar em eletrônicos no Brasil, precisa aprender a gerenciar essa variável e acompanhar. A gente não controla, né? Mas o que a gente pode fazer é, de fato, estar muito atento à evolução dos custos, à evolução da oferta, e é dessa forma que a gente vem operando. O câmbio mais baixo favorece, né, uma oferta de preços mais agressiva na ponta, porém, por outro lado, a gente também tem visto uma alta das commodities, pressão de incremento de custos na origem desses componentes eletrônicos. Então, no fundo, uma coisa acaba atenuando a outra e essa é a realidade deste momento, Vitor. Muito interessante. Conversei com o Bruno Teixeira, gerente executivo de relação com os investidores da Intelbras. Bruno, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado a você, é um prazer, a gente está sempre à disposição. Nós também.